Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até que enfim nós chegamos ao final do capítulo 5. Hoje a gente vai fazer o último estudo do capítulo 5. Esse capítulo, querido, nós aprendemos no início do capítulo, a primeira lição. Nós aprendemos que Jesus não estava ensinando as multidões, mas que Jesus estava ensinando os seus discípulos que se assentaram em volta dele. A primeira lição que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele não estava ensinando como ser salvo, mas como era a vida de um salvo, como o cidadão do reino de Deus deveria se comportar nesse mundo. Então Jesus, a primeira lição que ele nos ensinou foi sobre a verdadeira felicidade. A segunda lição que aprendemos é que o cristão tem que ser sal e luz da terra. Na terceira lição nós aprendemos o cristão e a lei. Na quarta lição aprendemos sobre o cristão e a ira. Na quinta lição aprendemos a respeito do adultério. Na sexta lição nós aprendemos a respeito do divórcio. E na sétima lição aprendemos a respeito dos juramentos, dos votos. E na lição de ontem, querido, o Senhor nos ensinou que a lei que prevalece nesse mundo é a lei de talião, a lei da vingança. Mas Jesus disse que a sua lei, ela veio do céu. Ele aprendeu com seu Pai Celestial. Essa lei é a lei do amor. Essa lei, querido, ela é imutável porque ela jamais será alterada. E também é uma lei eterna porque ela jamais terá fim. Então, querido, a lição de hoje é uma continuação e também é uma ampliação da lição de ontem. Hoje o Senhor irá nos ensinar o que é o amor. E que o verdadeiro amor é universal, pois ele alcança todos. Não importa aonde eles estejam, ele alcança até mesmo os nossos piores inimigos. Por isso o tema de hoje é ame os seus inimigos. O texto que vamos ler é Mateus capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. Bem, querido, a primeira coisa que Jesus nos ensina aqui em Mateus capítulo 5, versículo 43, a parte A do versículo, Jesus cita parte da lei que dizia assim: vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo. Então aqui, querido, Jesus estava citando o livro de Levítico, capítulo 19, versículo de número 18. Aqui o Senhor deu alguma orientação aos israelitas. A primeira orientação que o Senhor deu aqui em Levítico 19, versículo 18 é o seguinte: não procurem a vingança. Então aqui o Senhor pediu para eles não procurar a vingança, ou seja, a vingança ela destrói os relacionamentos e transforma amigos em inimigos. O Senhor também disse para eles aqui: não guarde a ira contra os filhos do seu povo. Então aqui ele estava dizendo que eles não deveriam guardar ira contra os seus companheiros, porque, querido, a ira é irmã da contenda e também ela é filha da inimizade. Continuando o versículo, ele diz: mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo, porque eu sou o Senhor. Então ele disse que eles deveriam amar o seu próximo, porque o amor é o remédio que apazigua a ira, elimina a vingança, destrói a contenda e sepulta toda inimizade. Então ele terminou o versículo dizendo: faça isso por mim, porque eu sou o Senhor. Ou seja, o meu trono está firmado na graça e no amor. Na segunda parte, querido, do versículo 43 de Mateus 5, Jesus agora cita um pensamento conservador que havia entre os judeus da antiga aliança, que era: odeiem os seus inimigos. O livro de Salmos, capítulo 139, versículo 19 ao 22, diz assim: como eu gostaria, ó Deus, que o Senhor acabasse com os perversos,
Afaste, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezam os que se levantam contra ti? Eu detesto eles com ódio completo. Para mim, são meus inimigos. Querido, esse salmo é um salmo imprecatório, ou seja, nesse tipo de salmo, o salmista clama por vingança contra os seus inimigos. Todas as nações que odiavam Israel e que procuravam destruí-la e escravizá-la eram inimigos declarados do povo judeu. Por exemplo, querido, ainda hoje é comum ver esse ódio pelos inimigos da pátria lá no Oriente Médio. Por exemplo, nós vemos no dia de hoje judeus e muçulmanos como inimigos, judeus e palestinos. Nós vemos a inimizade entre o Irã e a nação de Israel. Vemos, querido, o mesmo ódio sendo disseminado nos 4 cantos no mundo. Hoje existem várias facções espalhadas mundo afora. Até mesmo, querido, no esporte, nós presenciamos esse espírito de rivalidade e disputa no meio da política também. Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo. Querido, esta é a 6ª vez neste capítulo que Jesus usa essa expressão. Quando ele a usa, é para nos ensinar qual é a visão do reino de Deus. Jesus dizia que ele só falava sobre aquilo que o Pai Celestial o instruía. Então, no versículo 44, na parte B, Jesus disse assim: amem os seus inimigos. Querido, o fato de Jesus nos ordenar a amar nossos inimigos nos indica que esse tipo de amor é diferente do nosso amor comum por aqueles que nos amam. Aqui se trata de uma questão volitiva, ou seja, de um ato voluntário. É uma decisão nossa com a ajuda de Deus. Amar um inimigo não é algo natural, mas é algo sobrenatural, porque não é comum alguém amar os que o maltratam, aqueles que o odeiam. Amar o próximo e os seus amigos é algo natural, mas para amar um inimigo, primeiro deve haver uma disposição em nosso coração e depois nós precisaremos de muita graça de Deus, pois a graça nos ensina a perdoar aqueles que não pediram nosso perdão e também aqueles que não merecem nosso perdão. A graça nos ensina a ter compaixão e misericórdia daqueles que outrora queríamos devorá-los. Talvez você diga: pastor, isto é impossível. Como eu irei amar os meus inimigos? Aonde que eu vou encontrar esta graça? Irmãos, a Bíblia nos ensina no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16 e 17. João, ao falar de Jesus, ele disse assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, ou seja, graça dobrada, porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui então, querido, está a fonte de toda graça. A graça está na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu encontro Cristo, eu recebo a graça de Deus. E quanto mais eu me relaciono com Ele, mais cheio da graça eu fico. Depois que Jesus disse que devemos amar nossos inimigos, Jesus disse assim: orem pelos seus inimigos. Aqui, querido, está a melhor dinâmica do amor, a oração de intercessão. Queridos, isso funciona assim. Todos os dias, querido, primeiro eu começo o meu dia ouvindo uma linda canção de louvor. Aí, quando estou ouvindo louvor, eu começo a adorar ao Senhor e falar com Ele. E à medida que eu vou adorando a Ele, o Senhor começa a encher o meu coração de amor. Então eu começo agora que estou cheio dele
a orar intercedendo pelas pessoas. E neste momento, querido, que o meu coração está totalmente quebrantado, então fica mais fácil de orar pelos nossos inimigos, por aqueles que nos odeiam. Pois neste momento você não sentirá mais ódio deles, mas você vai sentir compaixão por eles. Talvez você esteja perguntando, por que nós devemos orar por nossos inimigos? Em Mateus 5,45 tem a resposta. Jesus disse assim: é para mostrar que vocês são filhos de Deus Pai. Querido, note aqui que Jesus não disse que você deve orar pelos seus inimigos para que você se torne um filho de Deus, mas para que você demonstre ao mundo que você já é um filho de Deus. Lá no livro do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, João nos ensina que a única maneira de sermos transformados de criaturas em filhos de Deus é crendo em Jesus Cristo como nosso único Salvador. Em Mateus 5, versículo 45, Jesus disse que o nosso Pai Celestial é tão bom que Ele todos os dias faz o sol nascer sobre os maus e sobre os bons, e cair a chuva sobre a lavoura dos justos e dos injustos. Então Jesus está nos ensinando que é isso que o Pai espera de nós, que o imitemos como filhos amados. Mateus 5, versículo 46, Jesus disse: porque se vocês amam somente aquele que os amam, que recompensa vocês tereis? Jesus disse, querido, que até os publicanos e os gentios, eles fazem isso. Eles amam aqueles que o amam. Publicanos eram cobradores de impostos. Eles tinham uma fama de serem corruptos, como Zaqueu era, antes de conhecer Jesus. Os gentios aqui eram as pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento com Deus. Queridos, hoje em dia, até mesmo Fernandinho Beiramar e o Marcola, que é líder do PCC, também amam seus familiares e cuida bem deles. Mas nós, como cristãos, somos chamados a um padrão mais elevado, a um padrão mais alto que os céus, um padrão totalmente oposto ao padrão deste mundo. Vejamos então em Mateus 5,48 qual é esse padrão nas palavras de Jesus. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Querido, a palavra perfeito aqui precisa ser entendida à luz do contexto que lemos anteriormente. Perfeito aqui não significa sem pecado ou impecável como Deus é. Os versículos anteriores explicam que para sermos perfeitos como Pai Celestial, temos que amar os que nos odeiam. Devemos orar por aquele que nos persegue e mostrar bondade tanto para nossos amigos como para nossos inimigos. E só para concluir, querido, o ensino de hoje. Jesus aqui, querido, nos apresentou 2 desafios para toda a humanidade. Primeiro, vocês gostariam, querido, de viver em um mundo diferente? Um mundo onde o verdadeiro amor prevalece? Um mundo sem guerras e sem ódio? Então, para isso acontecer, nós temos que tomar 2 atitudes. Primeiro, alguém disse certa vez: mude o mundo mudando primeiro você. Então, para o mundo de hoje mudar, a mudança deve começar conosco. E essa mudança acontece automaticamente quando recebemos Jesus como nosso Salvador. A Bíblia diz que nascemos de novo e nos tornamos uma nova criatura. A segunda atitude é que após sermos transformados por Cristo, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Isto nos ensina que devemos andar e viver uma vida nova, não a velha vida do ódio, da mágoa e do rancor, mas devemos todas as manhãs nos encontrar com nosso amado Salvador Jesus e nos encher com seu amor. E após estar cheio desse amor,
Devemos então distribuir ele em todos os lugares, a começar em nossos lares, em nossa vizinhança, na escola, no trabalho e, enfim, em toda a sociedade. Romanos capítulo 8, 22. O apóstolo Paulo teve uma visão espiritual deste velho mundo, onde ele via toda a humanidade sofrendo e gemendo com uma imensa angústia, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Queridos, quando praticamos o verdadeiro amor, nós estamos manifestando o amor de Deus a todos aqueles que estão sofrendo e gemendo neste mundo. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigado por esse estudo maravilhoso de Mateus capítulo 5. Jesus assentou ali com seus discípulos e ensinou para eles como deve viver os verdadeiros filhos de Deus, aqueles, meu Deus, que são pobres de espíritos, que reconhecem que são pecadores e que necessitam de um Salvador, que um dia tiveram um encontro maravilhoso com Jesus e tiveram a sua vida transformada e que agora tem o Espírito Santo habitando dentro deles, ensinando eles a viver em novidade de vida. Senhor, nós não devemos viver a vida velha, a vida do ódio, da mágoa e do rancor, mas o Senhor nos ensinou em todo esse capítulo 5, Senhor, que nós devemos viver, meu Deus, uma vida de amor ao próximo, que todas as manhãs devemos nos encontrar com o Senhor, nos encher do seu amor, e após estar cheio, nós devemos então distribuir esse amor em todos os lugares onde nós formos, a começar dentro da nossa casa, meu Pai, na vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge, em nossa vizinhança, na escola, no trabalho, enfim, meu Deus, em toda a sociedade. O Senhor espera de nós, meu Pai, que nós sejamos verdadeiramente sal e luz para essa terra. Pai, obrigado, Senhor. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.